Boa noite, orquidófilos de plantão! Já estava aqui com saudade de vocês. Gente, venha para a live de hoje, que hoje vai ser uma live super especial de perguntas e respostas. Se você tem uma pergunta para fazer para mim sobre o cultivo das suas orquídeas, venha para esta live. Vou dar as boas-vindas aqui para os meus convidados. Boa noite, Juliana. Boa noite, Marise. Boa noite, Arlete. Boa noite, Regina Italiani. Boa noite, Bia Limas. Tudo bem com vocês? Gente, o tema da live de hoje vai ser perguntas que revelam as dores mais profundas de quem cultiva orquídeas e como superar cada uma delas com segurança. Se você tem uma dor profunda aí sobre o cultivo da sua orquídea, vem aqui, se aproxime aqui da nossa casa, do nosso cantinho aqui, onde a gente só fala sobre o mundo das orquídeas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Rosemary e eu sou especialista em cultivo 100% natural dessas plantas maravilhosas da família Orquidácea. Gente, vamos aguardar só uns minutinhos até os meus convidados chegarem. Se aconcheguem, enviem a sua pergunta aqui no chat e lá no final da live eu vou deixar um espaço, um momento super especial para você poder dialogar comigo aqui ao vivo. Você me envia uma solicitação e eu respondo para você aqui ao vivo sobre as dúvidas que você tem aí no cultivo das suas plantas. Então aproveite e venha tirar as suas dúvidas, principalmente sobre o cultivo natural destas plantas extraordinárias. Boa noite, Célia. Boa noite, Claudinei. Claudinei Ifs. Boa noite, Ione. Boa noite, 7434 Lia. Sejam todos muito bem-vindos, minha gente que ama orquídeas. Eu trouxe aqui algumas perguntas que eu recebo no meu direct, nos meus posts, no meu WhatsApp. Então, todo local onde você pode enviar perguntas para mim, ali eu estou sempre averiguando quais dúvidas vocês têm. Então, eu escolho algumas, eu seleciono algumas para eu vir aqui durante estas lives semanais, toda quinta-feira, às 20h07, para esclarecer essas dúvidas para você, para te ajudar aí no cultivo das suas orquídeas. Então aproveita esse espaço, gente, aproveita esse tempinho aqui comigo, ao vivo aqui, para tirar as suas dúvidas. Podem já ir escrevendo aqui no chat mesmo, qual é a sua pergunta. Podem me dizer de onde vocês são também, porque assim a gente vai se conhecendo melhor, principalmente se você está chegando aqui no meu perfil agora. Gente, aqui no meu perfil o assunto é um só: as orquídeas. E se você ama orquídeas, você está no perfil certo. Acompanhe. Se você ainda não segue o meu perfil, clica aqui e passe a seguir também, para você ir acompanhando todos os conteúdos diários que eu venho trazendo aqui. E de vez em quando eu abro vagas para o meu curso chamado Orquídeas na Lupa. Só de vez em quando, gente. Então, se você deseja aprender a cultivar as suas orquídeas de uma forma mais aprofundada, com o método certo, com um passo a passo ali, com direcionamento correto, para você deixar de perder as suas orquídeas aí por bobagens, por às vezes ter ali uma falta de técnica certa, uma falta de conhecimento ali que te direcione a cultivar as suas orquídeas da forma certa. Então você pode reservar vaga, falar comigo: Rose, quando que você vai abrir as novas turmas? Gente, eu ainda não sei quando que eu vou abrir as próximas turmas do meu curso Orquídeas na Lupa, mas vocês podem me enviar mensagens que a gente vai conversando, caso você queira reservar a sua vaga, porque senão acabou as vagas e depois, a gente ainda não sabe quando que vai abrir novas turmas. Então aproveitem, gente. Olá, Dalva! Olá, Lu, Americana, Nereide, sejam todos bem-vindos. Marlene, a Marlene chegou. Seja bem-vinda, Marlene. É um prazer, gente, receber vocês aqui, porque eu sei que se vocês estão aqui no meu perfil é porque vocês
gostam de plantas, vocês amam essas plantas chamadas orquídeas. E aqui a gente vai conversar toda semana um pouquinho mais sobre elas com vocês, para te ir dando assim um direcionamento ali no cultivo das suas plantas, entendendo o que as suas plantinhas estão passando aí nesse momento aí no seu quintal, aí no seu orquidário. Mas, gente, eu não tenho bola de cristal aqui nas minhas mãos para adivinhar o que está acontecendo com as suas plantas, para que eu possa te ajudar. Então, é preciso que vocês me digam aí, me dê pistas, o que está acontecendo com as suas orquídeas. Se elas estiverem lindas, maravilhosas e saudáveis, melhor ainda, você pode compartilhar também conosco as suas experiências aí, o que dá certo para você, o que não dá certo. Agora, se elas estiverem com qualquer tipo de problema, vem para cá que a gente vai ajudar você. Olá, Cleo, olá, Salão, Realce, olá, Solange, vamos dando continuidade então. Essa semana eu recebi uma pergunta muito interessante, muito importante também, e eu trouxe ela aqui para compartilhar com vocês e dividir também algumas dicas, algumas técnicas, algumas probabilidades que pode acontecer, que não pode acontecer com as orquídeas em determinadas épocas do ano. Então, gente, eu tenho um novo seguidor, que bom! Álvaro, ele é do estado de São Paulo e ele me mandou uma pergunta essa semana e agora eu vou responder ao vivo para você. Não sei se o Álvaro está presente aqui, mas se ele não estiver, tudo bem, mas se estiver vai ser um prazer conversar ao vivo aqui com você, Álvaro. Se você não está aqui ainda, vem para cá, vem para esta live. Mas se não for possível, depois você vai poder assistir também esta live. Então, o Álvaro me contou um pouco da sua história, um pouquinho da sua história de vida, história de família. Os avós do Álvaro vieram de Portugal há muitos anos, da mesma forma que os meus avós paternos também vieram de Portugal. Cada qual com a sua vida, cada qual com os seus trabalhos, uns diferentes dos outros. Mas a família do Álvaro, lá em Portugal, eles já cultivavam orquídeas. Gente, imagina só, pessoas que vieram do estrangeiro para cá e já trouxeram lá na sua malinha as suas plantinhas, as suas mudinhas, para depois aqui no nosso clima tropical dar continuidade à vida dessas plantinhas. Olha só, as pessoas muitas vezes deixam as orquídeas de heranças. E o Álvaro me contou também que ele tem lá no quintal dele algumas árvores e ele está cultivando algumas orquídeas e ele até me enviou fotos dessas orquídeas e elas estão grudadas em um tronco seco de árvore e elas estão vegetando lá há vários anos e ele vai acompanhando o desenvolvimento dessa orquídea e sempre ela floresce nesta época que nós estamos agora, em agosto. Mas aí ele estava me explicando que várias vezes, durante vários anos seguidos, essas orquídeas floresceram nesta época. Elas perdem as suas folhas e logo em seguida já trazem os botões e as flores, e é aquela festa. Mas aí agora ele está intrigado, porque a orquídea dele, as orquídeas dele desta variedade que ele me explicou, que ele me mostrou as fotos, eu não vou mostrar agora para vocês não. Se vocês quiserem ver, anote aqui no chat, Rose, eu quero ver que orquídea é essa, para ver se é igual a que eu tenho aqui em casa. Aí depois eu compartilho com vocês também as imagens, é claro, com a permissão do Álvaro, né? E então, ele está intrigado por que essa orquídea dele não está florida agora, como ela estava no ano passado, nesta mesma época. Então, a gente vai entender isso por partes. Existem várias possibilidades para essa orquídea do Álvaro não estar florida agora, sendo que há vários anos seguidos ela já estava florida agora. Algumas explicações podem ser devido à nutrição da planta,
Para eu saber exatamente o que aconteceu ali, eu precisaria estar vendo a planta, acompanhando o desenvolvimento dela, seja por imagem, seja por vídeo, seja pela explicação ali do tutor da planta, de como ela se desenvolveu durante o ano todo, o que passou, como que foi feita essa alimentação para essa orquídea, como que é o ambiente ali onde essa orquídea está inserida, como que é a iluminação, como que é a irrigação que ela recebe, se esse trio ali, principalmente entre iluminação, irrigação e a fertilização para essa orquídea não estiver totalmente equilibrado, alguma coisa pode gerar nessa planta um desequilíbrio ali no seu metabolismo e prejudicar então a falta de floração. Essa é uma das hipóteses. Outra hipótese também pode ser que, pela falta de uma nutrição suficiente, os pseudobulbos que nas florações das estações passadas emitiram bastante flores, eles podem ter enfraquecido um pouco se faltou ali durante o ano todo aqueles ingredientes essenciais para a nutrição dessa planta. Principalmente pelas fontes orgânicas. Quando aqui no meu cultivo eu oriento vocês a sempre usarem fontes naturais para alimentar as plantas, não é de brincadeira que a gente vem orientando isso para vocês não, porque essa forma de cultivo, aliada com alguns micro-organismos da própria natureza, vão fazer com que essa planta se fortaleça. E essas aplicações de produtos naturais que você vai dar para a sua planta, elas se estendem por mais tempo. Você não precisa ficar ali toda semana, de 5 em 5 dias, de 7 em 7 dias, alimentando essa planta. Então, você tem ali um cultivo mais tranquilo. No caso, se faltou então essa nutrição essencial para a orquídea durante o ano todo, chega nesta época, ela sente falta de força realmente para emitir aquelas florações. Essa é outra questão também que pode estar acontecendo com as orquídeas do Álvaro. Mas existe também variações climáticas da própria natureza. Observe aí aonde você mora. Você que está aqui acompanhando esta live aqui ao vivo comigo, anote aqui para mim de onde que você é, porque você colocando aqui, eu sou de São Paulo, eu sou de Minas Gerais, eu sou de Pernambuco, eu sou do Rio Grande do Sul, eu vou entender como que é o clima aí na sua região. Um clima diferente do outro, então a gente precisa entender o que acontece com a sua orquídea a partir da região aonde você está inserido, aonde você está morando aí e cultivando as suas orquídeas. Então eu vou dizer para o Álvaro, essas variações climáticas podem também afetar as florações das nossas orquídeas. Só para você ter uma ideia do que significa isso, ano passado e ano retrasado, as florações das árvores chamadas ipês vieram com tudo, com todo o vapor, vieram aquelas florações exuberantes. Isso aqui na minha região, eu estou aqui no Paraná. Então foram florações espetaculares. E eu observo muito a natureza todos os anos, eu observo assim essas mudanças de estações de um ano para o outro. E este ano eu estou observando nessas mesmas árvores, nos ipês, uma diminuição na sua produção floral. As árvores esse ano estão floridas, mas com uma carga menor de flores, não tão exuberantes quanto há um ano e há 2 anos atrás. Então, são coisas que vão acontecendo na própria natureza e que vão influenciando essas florações das plantas. Seja um clima que está modificando, que está modificado, às vezes faz mais frio, às vezes faz mais calor, às vezes vem aquelas correntes que vem direto lá do Polo Sul e vem para cá e gela de repente, depois esquenta de novo. Tudo isso, às vezes aliado com a falta de chuva, excesso de chuva, dependendo de cada região, tudo isso vai interferindo ali também um pouco no metabolismo das plantas.
Às vezes as floradas das árvores, às vezes atrasam um pouquinho, alguns dias. E não é diferente com as orquídeas. As orquídeas também são plantas e elas são influenciadas pelo clima também. Além de todo o cuidado que nós damos para as nossas orquídeas, alimentação ideal, irrigação ideal e iluminação ideal para ela, que são os 3 pilares básicos ali da orquidofilia, o clima também às vezes influencia um pouco, sim. Então, às vezes de um ano para o outro, a gente nota. Eu noto aqui no meu orquidário, gente, e não é de hoje que eu faço essas observações, não. É todos os anos, décadas e décadas. Então, às vezes, algumas plantas têm diferenciações de um ano para o outro. Às vezes ela floresce mais, às vezes ela floresce um pouco menos, devido também ao clima. Então, a gente precisa entender ali a natureza da planta em relação a todos esses fatores, tudo em conjunto. E lá no meu curso Orquídeas na Lupa, eu tenho uma técnica que eu batizei essa técnica de técnica à luva. A gente explica todos os detalhes para você entender o que acontece com a sua planta. Por que às vezes ela floresce mais, por que às vezes ela floresce menos, e também por que muitas vezes ela não floresce. Por que muitas vezes a sua orquídea não floresce direito como você gostaria. Então existem diversas coisas que podem acontecer ali no mundo das orquídeas. E por isso que a gente vem aqui toda semana conversar com vocês, para te ajudar a você entender a sua planta. E isso faz muita diferença. A diferença lá no seu cultivo, no seu orquidário, para você deixar de sentir tanta frustração. Quando às vezes você vê uma orquídea lá emperreada, empacada, que não desenvolve, que não vai nem cavar catuça. Você passa um produto e ela não reage. Você passa outro e ela não solta broto. Você passa outro, você vai ver a orquídea vai enrijecendo as suas raízes. As raízes vão se contorcendo. Às vezes você inventa de passar mais outro produto lá para ver se ressuscita a sua orquídea. E o que acontece então? Ela enrola as folhas, parece que ela está te falando na sua cara, chega, basta. Ela às vezes entra num estresse total, que se você não pôr atenção no que está acontecendo com a sua planta, ela vai definhando, ela perde raízes, não brota mais, não cresce, estaciona, fica lá empacada realmente. Essa semana, só para dar uma continuidade aqui, essa semana eu fui levar uma cortina minha para uma amiga minha fazer uma barra para mim. Aí chegando lá, ela já foi direto me levando para ver uma orquídea dela. É uma Wanda. Aí ela me falou assim, é uma amiga minha de velhos tempos. Ela me falou assim, Rose, leva essa orquídea, pelo amor de Deus, socorre essa minha orquídea. Faz 14 anos que essa orquídea está aqui na minha casa e a bendita não dá flor. Gente, eu estou com a orquídea ali, ó. Outra hora eu vou gravar um vídeo falando dessa orquídea para vocês verem. 14 anos sem ver uma floração de uma Wanda, gente, é muito tempo. Então, eu vou ajudar aquela Wanda da minha amiga e depois vocês vão ver como que ela vai se ressurgir das cinzas. Nós vamos fazer um tratamento especial nela, totalmente orgânico, principalmente com a ação dos escoteiros da floresta. Então, daqui pra frente, a gente vai fazer o acompanhamento dessa Wanda, da minha amiga, que faz 14 anos que não floresce. Isso não é normal, gente. A gente precisa entender todo o contexto ali, aonde a planta está inserida e tudo que a gente favorece para ela, para favorecer o desenvolvimento da planta e o seu florescimento, ou para ocasionar esse tipo de evento aí que aconteceu com essa Wanda da minha amiga, que estacionou, que está lá travada e não vai nem cavar catuça, coitadinha. Então, a gente precisa entender a própria natureza e a própria natureza da planta também. Então, gente,
Eu espero que eu tenha respondido de acordo ali a pergunta do Álvaro, que está na dúvida por que a orquídea dele não está florida agora. Então, são vários fatores ali que podem ter ocorrido ali em volta dessa planta que prejudicou realmente a floração dela. E pode ser que ela atrase o seu florescimento e floresça no próximo mês, depois que passar esse clima mais frio que nós temos aqui. Principalmente aqui no sul, no sudeste do Brasil. Então, a gente vai entendendo essa planta aí. Eu vou querer acompanhar o desenvolvimento dela para entender, junto com o Álvaro, o que está acontecendo que atrasou esse florescimento dela, se é que ela vai florescer esse ano. Vamos acompanhar, então. E eu tenho, então, mais uma perguntinha de outra pessoa. Ela me mandou uma mensagem esses dias... MR Melchiori P. Tenho medo de mudar ela de vaso. Esse meu seguidor, essa minha seguidora, disse que tem medo de mudar a orquídea de vaso. Por que às vezes bate esse medo, essa insegurança, quando você está ali com a sua plantinha ali nas mãos e... de repente você fica olhando para ela, examinando para ela e sem entender ainda se está na hora certa de você fazer essa mudança de vaso, se é a hora ideal, se a planta vai sofrer, se a planta vai se adaptar. Você fica na dúvida. Gente, essa dúvida não é só sua, não é só da MR Melchiori. Gente, existem muitas pessoas que têm essa dúvida. Então, você não precisa se sentir frustrada por isso, não precisa se sentir tristeza por isso, por não entender ainda como que você vai mudar a sua orquídea de vaso sem prejudicar o desenvolvimento dela, sem causar uma estranheza ali nas raízes dessa planta e na brotação dela, sem prejudicar a sua planta como um todo. Para tudo existe um método, para tudo existe um passo a passo. Se você seguir um passo a passo, uma orientação correta, você consegue fazer o replante de qualquer orquídea que você tenha aí em qualquer estação do ano. Então, isso, gente, não precisa deixar você sofrendo aí, angustiado, porque está com medo de fazer o replante da sua orquídea. Você precisa ter um acompanhamento para você. Olha aqui, estou bem acompanhada aqui hoje, hein, gente? Você precisa ter um acompanhamento que te direcione a fazer do jeito certo desde o começo, mesmo que seja a sua primeira orquídea, sua segunda, terceira, 10ª orquídea, 20ª orquídea. Existem muitas pessoas que eu conheço que mesmo lá, já tendo as suas 20 orquídeas, 30 orquídeas ou até mesmo mais, às vezes ainda peca, às vezes ainda erra ali no momento de fazer o replante da sua orquídea. É possível, gente, é possível. Tem muitas pessoas que às vezes começam a cultivar um tipo de orquídea, dali a pouco se empolga, se encanta, se apaixona por outro tipo de orquídea, aí já traz uma orquídea diferente ali para o seu orquidário e vai mexer naquela orquídea e ainda não sabe como que ela precisa, né, dos cuidados certos, então acaba às vezes atrapalhando o desenvolvimento da planta. Isso por não entender ainda tudo certinho, qual é a hora certa de fazer o replante, como fazer, como replantar, como tirar do vaso, como colocar no outro vaso, que tipo de vaso escolher e principalmente que tipo de substrato escolher para cada orquídea. Existem substratos aí a perder de vista no mercado, mas se você não souber usar, não souber quais são os melhores para aquela orquídea que você tem ali na sua mão que você vai replantar, às vezes a coisa não funciona do jeito certo. E o que era para dar um bom resultado, às vezes dá um mau resultado. Às vezes é, como dizem, né? O tiro sai pela culatra. Então a gente precisa ter esse conhecimento aí na hora de fazer o replante. Dependendo da orquídea que você tem aí, MR Melchiori,
Às vezes você vai precisar de um vaso grande, às vezes você vai precisar de um vaso pequeno. Para isso, eu precisaria estar vendo a sua orquídea aqui para ir te direcionando do jeito certo. Às vezes você vai precisar de um substrato mais retentor de água, às vezes você vai precisar de um substrato que seque mais rapidamente. Às vezes você não vai precisar de substrato nenhum, porque tem algumas orquídeas que não gostam de morar dentro de vaso e tem muitas orquídeas que gostam de ficar grudadas nas árvores. Mas se você não saber quem é quem, não adianta nada. Se você pegar uma orquídea que gosta de ficar dentro do vaso e prender ela lá na árvore, de repente ela não vai gostar de ficar lá na árvore. E aquela uma que gosta, que ama ficar grudada nas árvores, você pegar ela e enterrar ela dentro de um vaso com substrato, ela também não vai gostar, ela vai se estressar. E aí ela vai empacar, ela vai ficar travada, ela não vai se desenvolver do jeito que ela tem que se desenvolver. Existem acima de 35 mil espécies de orquídeas na natureza, mas você não precisa conhecer todas elas. Você precisa conhecer aquelas que encantaram o seu coração e que você escolheu aí para a sua coleção. É simples assim. A gente não precisa conhecer as mais de 40 mil orquídeas híbridas que existem aí já no mercado, fora aquelas outras que não estão catalogadas ainda, que a gente vê por toda parte. Não precisa, porque uma pessoa só não consegue cultivar todas elas juntas. Então você escolhe aquela que mais te impressionou, que mais te encantou, que mais tocou ali no seu coração, no fundo da sua alma, seja pela característica da própria flor, pela cor, pelo desenho das pétalas, pela diferença dos labelos, pelo colorido do labelo, pelo colorido das pétalas. Existem orquídeas de todos os tipos de cores que você imaginar, de todos os formatos. Alguma vai te encantar, alguma vai ter um aroma que vai lá até na sua alma e você vai ficar apaixonada por essa orquídea. Não precisa ser exatamente igual a minha. Certa vez, em um dos meus vídeos, eu postei uma orquídea, uma determinada orquídea, nem vou falar o nome dela aqui, coitadinha, senão depois ela vai ficar triste. Mas é uma orquídea assim, exótica, muito linda. Mas gosto é gosto. Você tem um gosto, eu tenho um gosto, a sua vizinha tem outro gosto. Aquela vez eu postei o vídeo da minha orquídea e uma seguidora chegou e falou assim: nossa, Rosa, essa orquídea é muito feia, eu não quero uma orquídea assim na minha coleção. Gente, quando eu mostro aqui as orquídeas, são exemplos para vocês, são modelos. E eu sempre falo que existem acima de 35 mil espécies na natureza. Você vê na internet, você vê em vídeos, você vê em revistas, você vê em livros, você vê em fotos, você vê em exposições, em lojas, em viveiros, em floriculturas, enfim, em uma infinidade de locais. E sempre vai ter uma que vai te chamar mais atenção, pode ter certeza. Então, as que eu trago aqui são apenas exemplos para te falar um pouco mais, para exemplificar um pouco mais sobre o mundo das orquídeas. Então, cada uma delas precisa de um jeitinho certo para ser plantada e para ser replantada, e principalmente na hora de fazer divisões, para tirar mudas, porque as plantas orquídeas, elas são plantas perenes, elas vão crescendo aí a perder de vista. Gente, deixem as suas perguntinhas, deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui para a gente ir encaminhando as aulas. Se não tiver perguntinhas, a Fran é de Nova Esperança, no Paraná. Olha só, a Fran está aqui pertinho. Não é tão pertinho assim que dê para eu ir a pé lá. Não, eu posso até ir a pé, mas vou demorar um pouco para chegar. Mas é pertinho, aqui no Paraná. A Solange é do Espírito Santo, mora na parte norte do Espírito Santo. Que legal, Solange. E a Arlete Vieira, ela é de Espírito Santo, olha só. Gente, quem mais estiver aqui nessa live, vai escrevendo aqui para mim
de onde vocês são. A gente vai se conhecendo um pouco melhor. Vocês precisam deixar perguntas aqui pra mim, porque senão eu vou achar que vocês já sabem tudo, aí eu vou fechar essa live, nunca mais eu vou vir aqui falar sobre as orquídeas pra vocês, porque vocês já sabem tudo. Então, gente, deixem perguntas aqui, o que vocês querem saber sobre o mundo das orquídeas. E depois, no final da live, vai ter um espaço para você conversar ao vivo aqui comigo. Então, vamos dar andamento aqui. Eu vou pegar mais uma pergunta que eu separei aqui dos meus seguidores. Aqui eu tenho uma pergunta da Naida, a Naida Faustina. Ela deixou uma pergunta lá em um dos meus posts. Rose, como adquirir este adubo? Gente, ela estava se referindo aos escoteiros da floresta, dos quais eu sempre venho falar aqui para vocês, que eles fazem parte de um método de cultivo que eu desenvolvi aqui no meu orquidário. Se você estiver chegando aqui nesta live hoje pela primeira vez, você pode olhar os outros posts que eu faço, as outras matérias, que uma vez ou outra você vai encontrar essa palavra aí, os escoteiros da floresta. Então eu estou sempre falando sobre eles, que eles me ajudam, eles me ensinam muito sobre a própria natureza aqui dentro do meu orquidário. Através deles, gente, eu já aprendi muita coisa. Eu já aprendi assim, como entender as plantas. É muito importante a gente entender como que vegetam as plantas, como que elas se sentem. Eu digo assim que as orquídeas sentem, e já é provado também cientificamente que as orquídeas sentem a nossa presença quando a gente se aproxima delas. Elas percebem o nosso estado de alma, o nosso espírito, e elas reagem bem. Existem às vezes pessoas com sentimentos assim muito negativos, que às vezes até conseguem transmitir isso para as orquídeas, e depois reclamam: minha orquídea não dá flor, minha orquídea está empacada, minha orquídea está travada. Então a gente precisa entender as plantas também, elas reagem. Se você, por exemplo, olha só, uma dica que eu vou dar aqui para vocês agora. Se vocês, delicadamente, todos os dias forem conversar com as suas orquídeas e assoprar nas suas orquídeas, na folha, principalmente com muito carinho, elas vão reagir. E isso também tem explicação científica. Quem quiser saber a explicação, anota aqui no chat que depois eu volto explicando para vocês o que acontece quando você chegar lá e assoprar delicadamente sobre a folha das suas orquídeas. Gente, nesse mundo tão vasto, tão imenso que Deus deixou pra gente, existem coisas assim inimagináveis que às vezes a gente acha que nunca ia passar pela nossa cabeça, mas existem. E isso que eu acabei de falar para vocês é verídico. Vão lá, façam isso amanhã com as orquídeas de vocês lá no orquidário. Cheguem com bom humor, com aquela sensação de que você está feliz ali junto das suas orquídeas, para ver como que elas reagem. E elas têm também um comportamento de, quando você chega com uma determinada cor de roupa, elas têm algumas reações também. Tudo são coisas dos pesquisadores, gente, dos cientistas, que eles vão testando, eles vão registrando, eles vão anotando, vão catalogando e vão passando esses conhecimentos pra gente. Tem coisas assim incríveis. De vez em quando eu vou trazer aqui para vocês umas histórias assim, para vocês irem acompanhando e verificando que as orquídeas são plantas fantásticas. Elas são companheiras de estimação surpreendentes pra gente. A cada dia que eu convivo mais com ela, eu fico mais surpresa, porque tem muitas coisas ainda pra gente desbravar sobre esse mundo das orquídeas. Gente, são plantas fascinantes. Se você ainda não tem aí uma orquídea pertinho de você, que você mesma cuida, que você mesmo cuida aí com as suas próprias mãos, eu aconselho a você ter. Você não vai
perder nada, nada, nada se você tiver uma orquídea aí para você chamar de sua, para você cuidar com todo o seu carinho. Elas são plantas que vão te fascinar, eu tenho certeza. Gente, então, como a Naida estava perguntando, Rose, como adquirir este adubo chamado os escoteiros da floresta? Gente, este adubo eu não vendo ele, não é um adubo propriamente dito, ele é um conjunto de micro-organismos da própria natureza que vem fortalecer a sua planta, nutrir a sua planta, alegrar a sua planta, deixar a sua planta mais colorida, mais perfumosa, da mesma forma como quando elas viviam lá nas florestas. Essas orquídeas são nativas, são nascidas aqui na cidade, aqui em casa, nos laboratórios, seja grandes laboratórios, seja laboratórios caseiros, não importa, elas nasceram aqui com a ajuda das mãos do homem, mas aquelas que vivem lá na natureza há milhões e milhões e milhões de anos, elas vivem lá como Deus manda, né? Com a própria natureza cuidando delas. Elas conseguem se desenvolver sozinha, sem produtinhos comprados lá nas lojas de revenda, que vendem adubos coloridos de todas as cores, fórmulas mágicas que você tem que pegar de colherinha e levar para a orquídea. Lá na floresta não tem nada disso. Então aqui, com este método que eu desenvolvi no meu orquidário e que eu venho ensinar para vocês, o passo a passo, o beabá, chamado os escoteiros da floresta, você vai replicar ali no seu orquidário o mesmo jeito das orquídeas viverem como elas viviam antigamente, até os seus ancestrais lá. A gente não sabe nem falar qual que eram os ancestrais dela, se era bisavó, tataravó, trisavó, porque já perdeu já a soma aí de tantos milhões de anos, até mesmo antes dos dinossauros existirem aqui no planeta Terra, já haviam orquídeas. Então lá elas sobreviveram e se adaptaram e chegaram até os dias de hoje, 2025. E essas que a gente tem aqui no nosso cultivo, a gente replica como elas viveram lá, aqui dentro do orquidário, através desse método de cultivo 100% natural que eu venho ensinar para vocês. Então é por isso que eu não vendo esse produto, porque para você entender a natureza, você mora no Nordeste, eu moro aqui no Sul, outras pessoas moram no Centro-Oeste, outras pessoas moram no litoral, outras pessoas moram lá, divisa lá com a Bolívia e tal. São regiões totalmente diferentes, são regiões cuja natureza tem micro-organismos diferenciados. Então não adianta eu pegar os meus escoteiros da floresta daqui, da minha região, da minha mata aqui, e mandar para você e despachar pelo correio ou por uma transportadora que seja, e vai chegar lá na divisa com o Acre, lá para o Ceará, lá para o fundão do Rio Grande do Sul, lá perto da Argentina. Gente, vão ser micro-organismos diferentes da região aonde você mora, aonde você está cultivando as suas plantas, ali da sua natureza. Então, eu estou aqui para ensinar você a fazer o seu próprio escoteiro da floresta que vai viver e que já vive aí aonde você vive. Eu vou te ensinar como ter os seus próprios escoteiros da floresta e aplicá-los nas suas orquídeas e ter o resultado que eu tenho aqui no meu orquidário. Então, se eu mandar os meus daqui aí para os seus, seja onde for que você esteja morando, pode não dar os mesmos resultados que dá aqui no meu orquidário. É por isso que eu ensino você a fazer os seus, os escoteiros da floresta. Eu vou chamar os meus escoteiros da floresta aqui, em homenagem a esta orquídea linda aqui, de os escoteiros da floresta roxinhos. De repente, você que mora lá na Amazônia, você vai aprender a fazer os seus escoteiros da floresta verdinhos. E depois eu vou te falar também, em outra ocasião,
quais vai ser os nomes e os nomes não, quais vai ser as cores do seu escoteiro da floresta, conforme o local aonde você mora. Então é por isso que é importante você aprender. Quem aprende uma vez, leva esse conhecimento para a vida toda, gente. E esse conhecimento sobre os escoteiros da floresta vale ouro. A natureza, ela fala alto pra gente, que a gente precisa aprender a entender a natureza. Então é por isso que eu estou aqui, para ajudar vocês a entender a própria natureza e a entender as suas orquídeas e dar um conforto maior para as suas orquídeas. Se você me perguntar agora, Rose, o que a sua orquídea te responderia se você perguntasse para ela, orquídea, como que você está se sentindo hoje? Eu tenho certeza que a minha orquídea responderia para mim: eu estou muito feliz porque eu estou vivendo naturalmente, sem produtos que me prejudiquem, sem produtos que me deixem viciada, sem produtos químicos, sem produtos tóxicos que enrolem as minhas folhas, que torcem ali o nariz da orquídea, a orquídea fica empacada, porque a pessoa aplica 1, aplica 2, aplica 3, e não dando resultado, vai aplicar 4, vai aplicar 5, e isso acaba danificando a estrutura da planta como um todo, e ela fica travada, ela não floresce. E existem também mais coisas, tudo em conjunto, que ajuda as orquídeas a empacarem, igual essa orquídea Wanda da minha amiga que eu trouxe essa semana, com 14 anos, ela não floresceu. Vamos desmistificar ali, ó, que palavra que eu vou usar agora? Vamos esclarecer o que aconteceu com essa planta para ficar tantos anos assim sem florescer. As orquídeas foram projetadas pela Mãe Natureza para florescerem todos os anos, independente de que espécie seja, qualquer espécie, seja uma espécie pura, seja uma orquídea híbrida, todas elas têm que florescer todos os anos, é a missão delas, elas desejam florescer para poderem perpetuar a sua espécie. E assim, gente, eu vou passar para mais uma perguntinha aqui, que é a pergunta da Regina Rocha. Olá, Regina, não sei se você está aqui nesta live, espero que sim. Rose, o que é bom para elas enraizar? As minhas não vão de jeito nenhum. Olha aí, gente, essa pergunta vem bem falar sobre o que eu acabei de falar aqui para vocês agora. Por que a orquídea da Regina Rocha não consegue enraizar? Ela está empacada, ela está sem raiz. Pode ser por vários fatores, não é necessariamente um fator só. Pode ser por pragas que atacaram essa orquídea, pode ser por alguns insetos que comeram a raiz dela, pode ser por uma alimentação desbalanceada, ou por excesso de alimentação, ou por falta de alimentação. Pode ser por uma chuvarada que essa orquídea pegou aí 1 mês a fio, 2 meses a fio. Pode ser por falta de água. Pode ser, então, nesses dois aí extremos, ou por excesso ou por água. E então a pessoa acaba sem entender o que está acontecendo com a orquídea. Eu dou comida, ela perde a raiz. Eu não dou comida, ela perde raiz. Eu dou água, ela perde raiz. Eu não dou água, ela perde raiz. Tem que entender o que foi ali o ponto X, a gota d'água ali que fez essa planta perder a raiz. Às vezes, uma intoxicação, você vai aplicando uma coisa, aplica outra, aplica mais outra, a planta se intoxica, ela perde raiz também. Então, são várias coisas em conjunto. E a gente precisa fazer um diagnóstico ali para entender a orquídea. Se você viu a sua orquídea empacada, travada, sem raiz, e vai fazer o quê? Vai tentar socorrer essa orquídea, vai aplicar mais um produto químico lá para ela reagir, vai pegar um produto lá industrializado para forçar ela a soltar mais raiz. Às vezes o que você acha que vai fazer bem para essa planta aí vai ser a gota d'água, muitas vezes para ela morrer, bater com as botas ali. Então, não adianta a gente ficar só dando coisas para as nossas orquídeas. A gente precisa dar coisas saudáveis, naturais para ela. É o mesmo que a gente deseja para nós, para a nossa vida também. Alimentos saudáveis, tudo natural, de preferência, para a gente ter mais imunidade, para a gente ter mais
longevidade também. E para a gente ter mais qualidade de vida. Qualidade de vida para as nossas orquídeas também faz muita diferença, gente. Você quer ter plantas floridas? Precisa olhar então desde baixo, desde a raiz da planta. E cuidar dela como um todo, entendendo todos esses fatores. Quando você tem ali um acompanhamento, um direcionamento, um passo a passo, um passo depois do outro, você vai aprendendo tudo assim do jeito certo, fica mais fácil, você perde aquele medo de replantar a sua orquídea, de dar água para a sua orquídea, de dar alimento para a sua orquídea. Você faz tudo assim, naturalmente, sem aquele trauma. Eu vou dar adubo para a minha orquídea, ela vai morrer, vai queimar as raízes. Eu vou dar água para minha orquídea, vai apodrecer as raízes, vai apodrecer os brotos, vão aparecer manchas pretas nas folhas. Então, se você aprender passo a passo ali com um acompanhamento, tudo se torna mais simples. Depois você vai clarear as suas ideias e pensar, gente, cultivar orquídeas não é difícil. Basta ter um direcionamento, basta ter persistência, uma consistência ali no cuidado com as suas plantas, que tudo fica fácil. Sempre que a gente tem uma orientação, fica tudo mais fácil pra gente. Gente, vamos ver se temos mais perguntas aqui. A Terezinha está perguntando, Rose, você não usa nenhum produto nas suas orquídeas? Terezinha, eu acabei de falar que eu uso um método 100% natural para cuidar das minhas orquídeas, que eles ajudam a nutrir as minhas orquídeas e a protegê-las contra as pragas e doenças. É um método completo, Terezinha. Então, você tem um cultivo simples, fácil, que você mesma cuida aí com as suas próprias mãos, sem medo, sem dor no coração, de estar ali preocupada que você vai passar um veneno lá nas suas plantas para matar bichinhos, sem medo, sem aquele sofrimento, aquela angústia que você sente quando você está passando um fungicida que muitas pessoas já te falaram que aquilo é tóxico, que faz mal para a saúde. Se faz mal para a sua saúde, para a sua planta, faz mal também. Então você vai usar esse método que eu uso aqui no meu orquidário, se você aprender a fazer do jeito certinho, sem medo, sem angústia, sem sofrimento. É um método que te dá tranquilidade, que te dá paz de espírito, que te dá saúde, que te dá alegria, que te dá prazer em cultivar as suas orquídeas, sabendo que você não está aplicando veneno nela. Gente, isso é libertador, isso é transformador. Então, esse método que eu ensino para vocês, passo a passo, beabá, do zero, vocês aprendem com maior tranquilidade, mas tem que ser com acompanhamento. Não adianta eu vir aqui hoje e falar assim, ó, pega isso, pega uma receitinha, como se fosse uma receitinha de bolo, passasse aqui para vocês, e vocês já vão amanhã lá fazer, preparar e jogar em cima das suas plantas. Não é bem assim. Você precisa entender o que você está fazendo, o que você está dando para suas plantinhas. Porque é um conhecimento sagrado que você vai levar para sempre. E isso, gente, vale ouro. Então, deixa eu ver a próxima perguntinha aqui. Gente, a Maria está dizendo assim, já matei todas. Será que não tenho dom? Meu Deus, já matei todas. Gente, lá no começo, quando eu comecei a cultivar orquídeas, eu matei várias orquídeas também. Deixava elas morrer porque eu não sabia o que fazer. Às vezes aplicava uma coisa, na época que eu usava aqueles produtos tradicionais lá, fungicidas, inseticidas, acaricidas, lemicidas, nematicidas e todos esses cidas aí da vida que a gente sabe que fazem mal para as nossas plantas. Então, quando acontecia de alguma praga ou alguma doença pegar resistência, eu não conseguia dar conta, muitas plantas minhas morreram também, mas depois que eu aprendi esse método de cultivo de forma 100% natural, tudo mudou. Então, gente, se tornou muito mais fácil. E isso não é que eu nasci com dom, não, a gente foi aprendendo, a cada dia aprendendo uma coisa nova e testando de novo e comparando ano após ano e vendo que o método funciona realmente e que vale a pena
você cultivar as suas orquídeas de forma 100% natural e que é possível, sim, você cultivar e ter essas florações assim todos os anos, sem a planta ficar empacada, travada e você lá com dor no seu coração, que é aquela angústia, gente. Quando algumas pessoas perdem suas orquídeas por não entender, não saber como salvar aquela orquídea, a pessoa chora, a pessoa sofre, dá uma dor no coração. É como se a gente estivesse perdendo um filho realmente, gente. É um sofrimento total. Sem falar em outras coisas que acarretam junto também. Você perde o dinheiro que você investe em planta, você perde o tempo que você se dedicou àquela planta. As orquídeas são plantas perenes. Elas vivem muitos e muitos anos. Então, aprender a cultivá-las do jeito certo vale muito a pena, gente, vale muito a pena. Você tem paz de espírito e você tem as suas flores que você mesma cultivou. Então, você não precisa de dom, você não precisa de nascer com o dom para cultivar orquídeas. Você só precisa de um direcionamento, uma direção para você seguir. E isso, gente, fica muito fácil. Ter o dom ali de cultivar orquídeas, isso é apenas uma desculpa. Eu não tenho dom para cultivar orquídeas, é apenas uma desculpa. A gente aprende. Então, o que vai transformar você ali no cultivo da sua orquídea é dar um passo depois do outro, mas o passo certo, no tempo certo. Então, usando aquela técnica certa para cultivar as suas plantas e ter flores todos os anos de uma forma 100% natural. Gente, isso é transformador. Então, gente, viram só como que é? Essas dúvidas que eu mencionei aqui durante esta live hoje moram no coração de cada uma de vocês. Eu já passei por isso, você talvez esteja passando. Se você não estiver passando por nenhum problema aí com as suas orquídeas, parabéns, você é uma felizarda. Mas se você estiver sentindo na alma aí tudo isso que eu falei aqui hoje, esse medo de plantar orquídea e de repente a sua orquídea morrer, esse medo de dar alimento para a sua orquídea e de repente queimar as raízes dela, esse medo de dar água para a sua orquídea e de repente apodrecer os brotos, cair os botões florais, aí você perde aquela floração, mela tudo, mela broto, mela pseudobulbo, apodrece, fica fedido, e você não sabe o que fazer. Gente, então, esse tipo de medo você vai perder depois que você aprender a cultivar as suas orquídeas da forma certa, com um direcionamento correto aí no seu cultivo. Então, gente, depois que você põe a sua cabecinha no travesseiro e pensa assim, cultivar orquídeas do jeito que a Rosa ensina é o melhor jeito de cultivar orquídeas de uma forma saudável, 100% natural. Você deita a sua cabeça no travesseiro e pensa assim, ai meu Deus, que alívio, agora sim eu vou cultivar as minhas orquídeas com tranquilidade. Então, você vai dormir sem essas dúvidas, tranquilamente. Tudo depois que você aprender ali o passo a passo, beabá, com o direcionamento certo. Então você vai pra cama, você vai dormir com aquela vontade que se reacendeu dentro do seu coração de recomeçar, de começar tudo de novo do jeito certo. E parar com esse medo de replantar orquídea, parar com esse medo terrível aí de molhar as suas orquídeas. As orquídeas amam água. Basta você saber do jeito certo de dar essa água para as orquídeas. Elas amam água, elas nasceram na natureza. Chove dia após dia, um mês inteiro, e elas estão lá na natureza sobrevivendo. Então é só a gente entender, então. Então, gente, minha missão aqui hoje é colocar essa esperança no seu coração de cultivar as suas orquídeas de uma forma saudável e natural, muito tranquila. Agora, gente, eu vou abrir o espaço aqui para quem quiser fazer uma pergunta ao vivo aqui comigo. Você pode me enviar a sua pergunta aqui no chat, envia a solicitação, e eu aceito a solicitação e chamo você para conversar aqui ao vivo comigo. Minhas cachorrinhas estão participando aqui também, gente. A Maria, enquanto vocês vão enviando aqui a solicitação para falar ao vivo comigo, eu vou respondendo mais perguntas aqui, olha. A Maria está perguntando qual que é a melhor vitamina para as orquídeas.
Maria, a melhor vitamina é aquela que os escoteiros da floresta vão fornecer para a sua orquídea. Então, vamos fechar esta live com chave de ouro. Se você aprender a desenvolver os seus escoteiros da floresta aí, aonde você mora, e não importa em qual região do Brasil você esteja morando, ou no exterior, não importa em qual local você mora, você vai aprender a fazer os seus escoteiros da floresta, você vai aprender a fazer ali os adubos orgânicos também, que em combinação ali com os escoteiros da floresta, é tudo aquilo que elas precisam. Não precisam de mais nenhuma fórmula mágica, mirabolante que você encontra aí pela internet afora aí. Não precisa de adubo azul, de adubo cor-de-rosa, de adubo roxo, de adubo vermelho, de adubo de bolinha, de adubo farelado. Então você usa apenas isso para as suas orquídeas. Ali já contém tudo, as vitaminas, as proteínas, tudo que as suas orquídeas precisam. É um método completo para você cultivar as suas plantas. Gente, vocês têm mais um minutinho aí para enviar uma solicitação e falar ao vivo aqui comigo hoje nesta live. Lembrando que as nossas lives semanais são toda quinta-feira às 20h07. Às vezes passa um minutinho, às vezes um minutinho a menos, mas sempre neste horário a gente está aqui para vir e ajudar vocês a resolverem pequenos problemas aí ou grandes problemas também no seu orquidário junto com as suas orquídeas. Gente, então se não tem mais perguntas, eu me despeço carinhosamente de cada um de vocês com um beijo no coração de vocês. Espero vocês na próxima live. Vou deixar esta live hoje salva aqui. Você pode assistir mais vezes, curta, compartilhe com aquela sua amiga que também precisa ouvir falar sobre o cultivo natural das orquídeas e as suas vantagens em relação ao cultivo tradicional, usando venenos que fazem mal para a gente e para as nossas plantas também. E também não deixem de seguir e de fazer parte lá do meu canal do YouTube também, sempre @Rosemary Orquídeas, e você me consegue encontrar no Facebook, aqui no Instagram você já está aqui, no YouTube, no TikTok, sempre falando sobre o mundo das orquídeas. Gente, beijos e até a próxima!